Então vamos lá, pessoal, vamos continuar esse mundo dos diagramas de fase. Hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com o caso de misturas entre líquidos e que eles têm parcialidade na sua miscibilidade. Então esses são líquidos que são parcialmente miscíveis. Dependendo da composição e dependendo da temperatura, eu posso ali ter um sistema que é heterogêneo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Quando eu tiver esse caso de diagrama de fases, né? Primeiro aqui eu estou trabalhando com diagramas aí que mostram a influência da temperatura. Nós vamos trabalhar com diagramas de temperatura por composição. Eu vou tentar mostrar para vocês primeiramente a influência da temperatura e na sequência a influência da composição, beleza? Então vamos imaginar que nós temos um sistema binário de dois líquidos e esses líquidos têm uma miscibilidade parcial. O que isso significa? Significa que eles não se solubilizam completamente em quaisquer proporções, beleza? Então, dependendo da composição do seu sistema, você vai ter ali um sistema heterogêneo, que é o sistema aqui no interior desse arco aqui, ó, côncavo para baixo, tá vendo? Dentro desse arco aqui eu tenho um número de fases igual a 2, fora desse arco eu tenho um número de fases igual a 1, tá? Então o meu sistema é homogêneo fora do arco e no interior, na parte interna dele, o meu sistema é heterogêneo. Bruno, como assim um sistema heterogêneo? Qualquer ponto que se encontre no interior desse arco aqui, ele vai ter um equilíbrio entre duas fases. Quais são as fases, pessoas? Dois líquidos, ok? Só que são líquidos parcialmente miscíveis. Eles vão ter uma separação ali. Cada um desses líquidos tem os dois componentes, só que uma das fases líquidas é mais rica no componente e a outra fase é mais rica no outro componente. Como assim, Bruno? Então imagina aqui, ó, que eu tenho um sistema desse ponto aqui, ó, nessa composição A e nessa temperatura aqui, ó. Aí eu tenho a linha de amarração, tá vendo? Essa linha de amarração, esse ponto destacado aqui, ó, liga o meu sistema e fala que esse meu sistema, como ele está no interior dessa região, ele tem duas fases líquidas em equilíbrio. Quais fases são essas? Eu tenho um líquido rico no componente nitrobenzeno, com essa composição aqui a duas linhas, ok? Bruno, por que você sabe que ele é rico do nitrobenzeno? Porque essa fase aqui está muito próximo de nitrobenzeno igual a 1. Então, é uma fase que majoritariamente tem o nitrobenzeno, ok? E em equilíbrio com essa fase, eu tenho uma fase aqui, ó, pobre em nitrobenzeno, ou se você preferir dizer, rica em hexano, tá? Com a composição de nitrobenzeno igual a desse ponto a duas linhas. Então, pessoal, repare o seguinte, não é que eu estou falando que o nitrobenzeno está completamente separado do hexano, não. Eu estou falando que eu tenho dois líquidos, nesses dois líquidos contém tanto o nitrobenzeno quanto o hexano. Só que uma das fases líquidas tem muito mais nitrobenzeno do que hexano, e a outra fase líquida tem muito mais hexano do que nitrobenzeno. Ok? Mas em ambas as fases eu tenho os dois componentes. Se eu não tivesse esses dois componentes, o meu sistema estaria puro. E aí eu estaria avaliando ele nos eixos, tá bom? Que não é o caso. Então repare que eu tenho exatamente isso aqui. Fora, né, desse arco, aproximadamente essa parábola invertida, aí o meu sistema ele fica completamente homogêneo. Então repare o seguinte. Se a gente for fazer uma alteração nesse sistema, lá do ponto A, que eu falei para vocês, né? Nesse ponto aqui, ó, sistema de composição global, ok? Nesse ponto, e eu for aumentando a temperatura, repara o que está acontecendo. Na hora que você aumenta a temperatura, beleza? O que ocorre? O braço da alavanca da fase rica em hexano diminui, indicando que essa fase está ficando cada vez maior. Até chegar nesse ponto aqui, ó, em que o braço da alavanca ele é infinitesimal. Ou seja, nesse ponto aqui,
o meu sistema continua tendo duas fases líquidas, só que a fase rica em hexano é praticamente todo o meu sistema. Você tem aí um traço, uma gota da outra fase, rica em nitrobenzeno, que se você aquecer a temperatura mais um pouco, aquela fase rica em nitrobenzeno se solubiliza completamente nessa fase, na fase rica em hexano, e aí o seu sistema fica completamente homogêneo, tá bom, pessoal? Então, repare que no momento que você vai aumentando a temperatura, está acontecendo aqui um aumento relativo, né, da abundância relativa, na verdade, da fase rica em hexano. E reparem que a composição de nitrobenzeno na fase rica em hexano vai aumentando. Afinal de contas, aquela fase que continha muito nitrobenzeno, ela vai se dissolvendo. Então, a concentração dessa fase rica em hexano em nitrobenzeno, né? Concentração de nitrobenzeno na fase rica em hexano vai ficando cada vez maior até o momento que o seu sistema se solubiliza por completo, tá bom? Ah, Bruno, beleza. E esse ponto aqui em cima, Bruno, esse ponto de máximo? Esse ponto de máximo, ele recebe um nome muito especial, tá? Que é a temperatura consoluta, se você quiser falar bonito, ou simplesmente a temperatura crítica daquele seu sistema. Aquela temperatura consoluta ou temperatura crítica estabelece um limite para você observar a separação de fases do seu sistema. Por quê, Bruno? Porque acima dessa temperatura crítica, mesmo que você misture hexano e nitrobenzeno em quaisquer proporções, eles vão ser completamente miscíveis. Eu não tenho a separação de fases. E aí, nesse caso específico, a gente chama de uma temperatura crítica superior. Mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas outras situações em que eu posso ter outros tipos de temperatura crítica, tá? Agora vamos focar nesse que é o sistema mais comum que nós temos. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Reparem o seguinte, a abertura desse arco, ele vai ficando cada vez menor, né? Então se a gente for analisar aqui, ó, aquele arco, ele tem uma abertura maior na base e à medida que você vai aumentando a temperatura, a abertura vai diminuindo até chegar no ponto da temperatura crítica superior, não é? O que isso indica para a gente? Isso indica que à medida que você aumenta a temperatura, a região, a faixa de solubilidade, né, de immiscibilidade, desculpa, vai reduzindo. O que é mais ou menos intuitivo, que a gente tende a imaginar que o aumento da temperatura, de fato, favoreça a miscibilidade entre os componentes, ok? Isso ocorre para a maior parte das substâncias. Depois a gente vai tentar trabalhar aí as situações em que isso não é observado, tá bom? Então a gente pode observar que como essa região de immiscibilidade ela vai ficando cada vez menor, você está promovendo um aumento aí da miscibilidade dos compostos à medida em que você eleva a temperatura, tá bom? Então é isso, beleza? Qualquer dúvida aí vai colocando por gentileza no chat. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bruno, o que está acontecendo de fato? Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, gente, com esse diagrama aqui, ó, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho um diagrama de fases de temperatura por composição global do componente B. Lembrem o seguinte, aqui no interior, tá, desse arco aqui, eu tenho duas fases líquidas, beleza? Fora dele, eu tenho uma única fase. Eu destaquei aqui para vocês um ponto em que eu tenho aqui essa composição global do meu sistema. Se eu tiver também nessa temperatura T aqui, ó, imagina que a temperatura ambiente seja essa, eu estou nesse ponto aqui, beleza? Nesse ponto aqui eu estou dentro de uma região de immiscibilidade, perfeito, pessoal? E dentro dessa região de immiscibilidade, o que eu posso falar? Que o meu sistema ele é bifásico, eu tenho um equilíbrio entre duas fases, né? Uma rica no componente B, ok? Tá rica no meu componente B,
que tem essa composição aqui, vou chamar de XB'. Ah, beleza. E em equilíbrio com essa fase rica em B, eu tenho uma fase rica em A, ou se você preferir falar, pobre em B. Com a composição de B nessa fase rica em A, igual a XB, duas linhas, tá? Repare que o seguinte, a regra da alavanca sempre é válida. Então, para a maior parte das situações, pelo menos, né? Então, repare o seguinte, o braço da alavanca da fase rica em A é aproximadamente metade do braço da alavanca da fase rica em B. O que isso significa? Significa que a fase rica no componente A, ela é 2 vezes mais abundante em número de mols do que a fase rica em B. Aqui eu coloquei para ilustrar isso aqui, gente, olha só. A fase rica em A do seu sistema, né, onde tem o mais A, ela tem que ser maior do que a sua fase rica no componente B. A fase rica em A naturalmente vai ter mais A, por isso que a composição de B é menor. A fase rica em B naturalmente vai ter mais B, por isso que a composição de B nessa fase é menor. Quando você está aquecendo o seu sistema e, portanto, você está aumentando a sua temperatura, o que você está fazendo com o braço da alavanca da fase rica em A? Esse braço da alavanca da fase rica em A está ficando cada vez menor, indicando que essa fase rica em A ela vai ficando cada vez maior. Por que ela vai ficando cada vez maior? Porque cada vez mais você vai conseguindo o quê? Solubilizar o componente B e A nessa fase pelo aumento da temperatura. E aí, naturalmente, o que vai acontecendo? Na hora que você solubiliza, a sua fase rica nesse componente A, ela vai aumentando, por isso que o braço da alavanca vai diminuindo, e naturalmente, como tinha mais B do que A na fase rica em B, na hora que você tem a solubilização, a composição aqui, ó, de B na fase rica em A vai ficando cada vez maior. Porque mais B está sendo solubilizado na fase rica em A. E aí a concentração de B vai aumentando. O que você pode também entender como a concentração de B, né, também vai diminuindo na fase rica em B. Afinal de contas, está tendo essa solubilização. Beleza? Então esse aí é o efeito que eu queria passar para vocês acerca das alterações da temperatura do meu processo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? E tenham conseguido acompanhar também, tanto pela regra da alavanca, né? Tanto pela composição ali ao longo dos eixos. Vamos trabalhar agora, pessoal, com as alterações acerca da influência da alteração de concentração, tá bom? Eu trabalhei com a temperatura. Ao trabalhar com a temperatura, a gente viu o impacto que isso ocasiona. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma temperatura fixa e eu vou adicionar um dos componentes. Vamos começar aqui com o meu sistema nessa temperatura T1, tá bom? Nesse ponto F. Como é que eu classifico o meu sistema nesse ponto F aqui? Bem, esse ponto F está fora daquela região de immiscibilidade, então significa que nesse ponto F eu tenho pouco B, né? O meu sistema aqui ele tem muito mais A do que o B, e eu só tenho uma fase, que é uma fase rica nesse componente A. O meu sistema é homogêneo, até aí tudo bem. Qual que é a modificação que nós vamos fazer? A cada momento ali, mantendo a temperatura constante, eu vou adicionando o componente B no meu sistema. Quando eu vou adicionando o componente B, naturalmente eu consigo solubilizar ele na fase rica em A. Só que tem um limite, concorda? Não? Vai chegar uma hora que eu vou ter tanto B que aquela quantidade de A não é suficiente para solubilizar o B por completo. E a partir desse momento, o que vai acontecer? Vai surgir
uma segunda fase. O meu sistema vai deixar de ser homogêneo e passar a ser heterogêneo. Aonde que isso vai acontecer? Isso vai acontecer nesse ponto G. Repare que nesse ponto G, o meu sistema começa a entrar numa região de immiscibilidade. Eu vou ter ali duas fases em equilíbrio. Uma fase rica em A, com essa composição XB1. E em equilíbrio com ela, eu vou ter uma fase rica em B, com a composição XB2. Só que como o braço da alavanca da fase rica em A é muito menor do que da fase rica em B, é ali que meu sistema começa a formar a segunda fase. A fase rica em B é como se tivesse sido formada a primeira gota dessa fase. Repare que eu estou mostrando um sistema que agora já tem um tamanho um pouco maior, porque eu estou adicionando o número de mols ali, eu estou adicionando B. E ali em cima eu coloquei um traço para vocês, deveria ser algo até imperceptível, tá? Mas eu estou colocando só do ponto de vista didático para você saber que o seu sistema é heterogêneo. Mas é ali que aquela fase rica em B, a primeira gota dessa fase, é formada. Gente, quando eu falo a fase rica em B, não é que formou o B, não. É que houve uma separação de fases e aquela gotinha ali, a composição dela, é dada por esse ponto XB2, que tem muito mais B dissolvido naquela gota do que A. Tá bom? E aí eu vou continuar adicionando o meu componente B nessa minha mistura. E com isso, como eu já tinha saturado a minha fase ali rica em A, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou adicionando a quantidade de B. E aí a fase rica em B vai aumentando, enquanto que a fase rica em A vai diminuindo. E eu consigo perceber isso em função da alteração dos braços da alavanca. Tá bom? O braço da alavanca da fase rica em A vai aumentando e o braço da alavanca da fase rica em B vai diminuindo. Com isso, a gente tem como ter a percepção de como que alteram as quantidades relativas dessas fases no sistema. Tá? O braço da alavanca da fase rica em A está aumentando, indicando que essa fase rica em A vai diminuindo, como consequência do aumento da fase rica em B. Lembrando que essas duas fases, naquela temperatura, estão saturadas nos seus componentes. A quantidade de A que a fase rica em B consegue dissolver é essa quantidade aqui, ó. Tá? XB2. A quantidade de B que a fase rica em A consegue dissolver, essa aqui, ó, do XB1, tá bom? Que está dentro dessa região ali verde claro. Em equilíbrio com ela, eu tenho uma fase rica em B. Ok? Essa fase rica em B tem essa composição do ponto XB2. E ali também tem uma quantidade máxima de A que o B consegue dissolver. Então, à medida que você vai adicionando B, você vai mudando a quantidade relativa entre essas fases sem alterar essa composição de equilíbrio. Afinal de contas, você está na mesma temperatura. A quantidade máxima que cada uma das fases consegue dissolver dos respectivos componentes minoritários é mantido fixa. Até o momento que você chega nesse ponto E. Nesse ponto E, você adicionou tanto B que a sua fase rica em B ela é predominante no seu sistema. O braço da alavanca da fase rica em B é muito pequeno, indicando que praticamente eu só tenho essa fase rica em B. Inverte o processo, estão vendo? Inverte o sistema. E aí agora eu tenho um traço, eu tenho uma gota daquela fase rica no componente A. Pessoal, vocês estão reparando que os sistemas estão ficando com tamanhos cada vez maiores. Isso é de propósito, para indicar que eu estou aumentando a quantidade de mols no meu sistema pela adição do componente B. Então, no ponto E, eu vou ter um número de mols muito maior do que eu tinha lá no ponto F. Tá bom? Por isso que eu estou aumentando os sistemas de tamanho. E aí, naquele ponto E, se você adicionar mais uma quantidade do componente B, essa quantidade é suficiente para dissolver todo o A presente no sistema. E aí eu não vou ter mais um sistema parcialmente immiscível, porque a quantidade de B agora presente é suficiente para dissolver o A por completo. E eu vou ter aí apenas uma única fase
rica no componente B. O meu sistema no ponto H, ele volta a ficar completamente homogêneo. Beleza, pessoal? Então, é importante a gente entender essas modificações que eu mostrei para vocês. Primeiro, com relação à alteração da temperatura. Segundo, com relação à alteração de composição. Tudo bem? Então, vamos dar sequência? Vai colocando aí para mim, por gentileza, no chat, se vocês estão entendendo, se está tudo ficando claro, e a gente vai avançando gradualmente. Tudo bem? Eu falei com vocês que depois eu ia trabalhar com vocês com apresentar outros tipos de diagrama de fase. Né? O primeiro que a gente viu na aula de hoje foi esse diagrama de fase aqui envolvendo o nitrobenzeno e o hexano. Né? Que a gente tinha ali uma temperatura crítica, né? Superior. Só que a gente pode ter, embora não seja tão comum, outros tipos de diagrama de fase envolvendo líquidos parcialmente miscíveis, tá? Eu vou tentar destrinchar para vocês cada um desses tipos. Sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? O primeiro tipo, aquela com um arco côncavo para baixo, é o mais comum. Porque a maior parte dos nossos sistemas, que nós conhecemos, pelo menos, eles têm como característica que o aumento da temperatura favorece a miscibilidade entre os componentes. Então é natural que aquela faixa em que o meu sistema ele fica heterogêneo vai ficando cada vez menor e a gente tem aquele formato côncavo para baixo. Por que a gente pode tentar entender isso pensando num aspecto termodinâmico? Bem, a gente pode pensar que é o seguinte: à medida que você aumenta a temperatura, você está aumentando o grau de agitação térmica. E aí, esse aumento do grau de agitação térmica compensa qualquer ganho de energia potencial que poderia fazer com que as moléculas interagissem e ficassem juntas. Então, o que predomina ali é o aumento da temperatura e o aumento do grau de agitação molecular para promover uma maior interação entre as moléculas, beleza? Bruno, mas termodinamicamente a gente consegue explicar isso? A gente pode tentar explicar a partir do quê? Da variação da energia de Gibbs. Concordam? Vamos lá. Vamos tentar pensar aqui o seguinte. A variação da energia de Gibbs de um processo, o ΔG, né? Ele depende de um termo entálpico da variação do ΔH do processo, não é isso? Menos um termo entrópico, TΔS. O que está acontecendo? Quando você aumenta a temperatura, repare o seguinte, o aumento de temperatura ele vai promover um maior grau de agitação molecular. Com isso, a entropia, a variação de entropia tende a ser positiva. Ok? E esse termo tem um menos aqui na frente. Quanto maior for a temperatura, mais negativo tende a ser esse termo e maior é a contribuição para que o ΔG de mistura desses componentes também seja negativo, indicando uma maior espontaneidade do meu processo. Tá? Então é por isso que a gente consegue justificar. Tá bom? Ah, tá, Bruno. Mas eu vi que você colocou ali outros diagramas de fase, que são um pouquinho diferentes o formato. Aqui eu coloquei para vocês alguns outros casos que eu queria destrinchar aqui para vocês. São casos menos comuns, mas a gente vai tentar explicar. O primeiro deles é da trietilamina e da água. Repare que no caso da trietilamina e da água, eu tenho o formato invertido. Eu tenho uma parábola côncava para cima. O que está indicando?
está indicando que se essa parábola é côncava para cima, à medida em que eu diminuo a temperatura, a faixa de immiscibilidade vai ficando menor. Ao invés de eu ter uma temperatura crítica superior, eu tenho uma temperatura crítica inferior. Abaixo desse ponto, o meu sistema é solúvel, é completamente miscível, independente da composição de trietilamina e de água. Bruno, então você está falando que, nesse caso, o que está sendo favorecido, a solubilidade desses componentes, trietilamina e água, está sendo favorecida com a redução da temperatura. Sim, é isso que eu estou falando. Mas como é que você vai explicar isso? Novamente, a gente pode apelar aqui para termodinâmica. O que está acontecendo? Quando eu estou reduzindo a temperatura, o que eu estou fazendo em termos de variação de entropia do meu processo? Ao reduzir a temperatura, o meu grau de agitação molecular está ficando cada vez menor. Eu estou ordenando o meu sistema. O valor desse ΔS aqui, na verdade, ele é negativo. Ok? Beleza? E aí, menos com menos, esse termo aqui vai ser positivo. Cada vez menos positivo à medida que você reduz a temperatura. Então, ao reduzir a temperatura, você está tornando esse termo cada vez menos positivo. Pode chegar um momento em que esse grau de agitação molecular é tão baixo, tá, que ainda as moléculas permitem a interação e a formação de interações intensas o suficiente para liberar energia. O processo de formação de ligações ou de interações químicas é um processo exotérmico. É um processo que libera energia. Então, repare aqui o seguinte. Ao diminuir a temperatura, esse termo está ficando cada vez menos positivo. E, além disso, você está favorecendo, caso seja possível, né, pela estrutura química dos componentes, a formação de interações. Se essas interações são muito fortes, muito intensas, elas liberam muita energia. E aí esse termo entálpico compensa o termo entrópico e vai fazer com que o ΔG fique negativo. Ou seja, você explica a miscibilidade desses componentes e a espontaneidade desse processo a partir ali de formação de interações de grande magnitude em temperaturas reduzidas, pessoal. Esse caso aqui, a possibilidade da formação dessas interações, ela compensa esse ganho de energia cinética, beleza? Isso é possível, geralmente, quando os componentes podem formar interações intermoleculares muito intensas, como é o caso aí da trietilamina e da água, que podem estabelecer interações de hidrogênio, tá? Que tem essa característica, beleza? E aí eu ainda posso ter um terceiro caso, em que uma parte do diagrama ele é formado, ele é côncavo para cima, e na outra parte ele é côncavo para baixo, que é o caso aqui, por exemplo, da nicotina com a água. No interior dessa região aqui, beleza? Eu vou ter um sistema bifásico. Repare que desse ponto para cima eu tenho um comportamento parecido com a do nitrobenzeno e do hexano, ou seja, ao aumentar a temperatura eu estou favorecendo a solubilidade desses componentes pelo aumento do grau de agitação molecular, beleza? E desse ponto aqui para baixo, eu vou ter um diagrama parecido com o da trietilamina e da água. E à medida que eu vou diminuindo a temperatura a partir daquele ponto, eu também vou favorecendo a interação entre esses componentes até chegar nesse ponto aqui da temperatura crítica inferior. Ali abaixo daquele ponto também o meu sistema é completamente miscível, tá? Essa parte de baixo você está explicando de modo semelhante ao que a gente viu para o caso da trietilamina com a água. Ou seja, a nicotina e a água também podem estabelecer interações, sobretudo interações de ligação de hidrogênio, que em temperaturas reduzidas liberam ali, né? Existe a possibilidade da formação dessas interações, liberação de energia e redução da energia de Gibbs do processo de mistura. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente vai ter uma justificativa
para o aumento da solubilidade desses componentes, da nicotina para a água, reduzindo a temperatura, e a partir de um certo tempo também você consegue explicar, certo tempo não, de um certo valor de temperatura, né? Ali a mudança de comportamento em função, não agora das interações, né? Porque fica difícil o estabelecimento dessas interações com alto grau de agitação molecular, mas simplesmente pelo fato de você estar desordenando o seu sistema, e aí a miscibilidade desses componentes vai ser justificada pelo fator entrópico. Tá bom? Tudo bem? Sim ou não? Me dá um retorno, por favor, aí no chat, para a gente dar sequência ao nosso conteúdo. Aí. Agora a gente vai começar a destilar essas misturas. Antes dessa destilação, vamos fazer aqui um exercício para fixação desses conceitos que a gente viu sobre diagrama de fases de líquidos parcialmente miscíveis, tá? Então ali a 290 Kelvin eu tenho uma mistura de 0,59 mol de hexano e 0,41 mol de nitrobenzeno. Ele pergunta quais as composições das fases que estão em equilíbrio, né? E em quais proporções elas ocorrem. E além disso, quer saber a que temperatura a amostra deve ser aquecida para a gente ter uma única fase. Então vamos resolver isso aqui. Primeira coisa é a gente identificar onde eu estou aqui dentro do diagrama de fases. Eu vou ter que calcular a minha composição de nitrobenzeno, que vai ser o número de mols de nitrobenzeno total, distribuído, né, em quaisquer fases, sobre o número de mols total que eu tenho no sistema, nitrobenzeno e hexano. Então, eu tenho 0,41 mol de nitrobenzeno. Esse nitrobenzeno aqui, eu vou dividir pela quantidade total, 0,41 mais 0,59 dá 1. Então, 0,41 dividido por 1, 0,41. Eu estou nesse ponto aqui, né? 0,41, 290. Estou dentro da região de miscibilidade, então eu tenho duas fases em equilíbrio, ok? Uma fase rica em nitrobenzeno, com essa concentração de nitrobenzeno, 0,83. Em equilíbrio com essa fase rica em nitrobenzeno, eu tenho uma fase rica em hexano, com a composição de nitrobenzeno na fase rica em hexano igual a 0,35. Beleza? Já identificamos que nós temos duas fases, identificamos também a composição, a concentração de nitrobenzeno em cada uma dessas fases. Próximo passo é o quê? O próximo passo é a gente verificar qual é a proporção em que essas fases se encontram. Beleza. Qual é a proporção, né? Então eu vou ter que usar a regra da alavanca. Ou seja, eu estou chamando de fase alfa a fase rica em hexano, fase beta a fase rica em nitrobenzeno, beleza? Então, pela regra da alavanca, eu posso falar que o número de mols da fase alfa vezes o braço da alavanca da fase alfa é igual ao número de mols da fase beta vezes o braço da alavanca da fase beta. Número de mols total, né, gente? Vamos descobrir qual fase é mais abundante que qual em quantas vezes. O que é o L-alfa? É esse braço em vermelho aqui, tá? Da fase rica em hexano. A distância, o tamanho desse braço é igual a 0,41 menos 0,35. Ah, beleza. Aí eu descubro o L-alfa. Para descobrir o L-beta, é a mesma coisa, só que é o braço azul. Então eu pego aqui a composição 0,83 e subtraio da composição global 0,41. Eu vou obter que N-alfa vezes 0,06 é igual a N-beta vezes 0,42. Em outras palavras, o N-alfa é 7 vezes o N-beta.
o número de mols da fase alfa, da fase rica em hexano total, é 7 vezes maior que o número de mols da fase beta, da fase rica em nitrobenzeno. Afinal de contas, esse braço da alavanca em vermelho é 7 vezes menor do que o braço da alavanca em azul. Tá bom? E aí, qual temperatura eu preciso aquecer o meu sistema para ele ficar completamente miscível? Eu tenho que sair do sistema desse ponto até ele ir para a região de miscibilidade completa. Isso acontece a partir da temperatura de 292 aqui, ó. Eu estou aqui no meu limite. Qualquer temperatura superior a essa, eu saio dessa região de miscibilidade, de imiscibilidade, desculpa, e aí o meu sistema passa a ter uma única fase. Tá bom? Então é isso, pessoal. Galera, agora eu vou ter que falar com vocês aqui sobre destilação de líquidos parcialmente miscíveis, beleza? Essa destilação de líquidos parcialmente miscíveis tem duas situações para isso acontecer, tá bom? Essas situações são as seguintes. Primeiro, eu posso considerar que esses líquidos eles podem entrar em ebulição antes ou depois de se tornarem completamente miscíveis, tá bom? O primeiro caso que a gente vai ver é o seguinte: o meu sistema ele fica completamente miscível e somente depois ocorre a ebulição. E aí, o diagrama de fases que a gente tem para ele é algo desse tipo aqui. Você já começa a ficar meio assustado, né? Mas você não precisa ficar muito assustado, não. Porque nas aulas anteriores a gente viu o equilíbrio entre o líquido e vapor. E a gente viu esse equilíbrio da parte superior aqui. A única coisa que eu estou fazendo, eu estou juntando a aula anterior com a aula de hoje. Então eu tenho líquidos parcialmente miscíveis, ok? E eu vou destilar esses líquidos, essa mistura parcialmente miscível. Então, a parte de cima eu estou falando do equilíbrio líquido-vapor, a parte de baixo eu estou falando do equilíbrio líquido-líquido. Beleza? Ah, Bruno, por que eu tenho aquele ponto ali? Por que eu tenho esse azeótropo aqui e tal, que a gente viu na aula anterior? É o seguinte, pessoal. Quando eu tenho líquidos que são parcialmente miscíveis, o que ocorre? Se eles têm uma solubilidade parcial, é porque a interação dos componentes na fase líquida não é tão boa assim. Você concorda? Então, na hora que eu misturo o A com o B, a interação de A e B na fase líquida não é tão boa. E aí a tendência é que as moléculas de A e B passem para a fase vapor, fazendo com que a pressão real do sistema seja superior à pressão idealizada. Quando eu tenho uma pressão maior do que a pressão ideal, eu tenho um caso típico de desvio positivo da lei de Raoult. E aí, lembra que a gente viu na aula passada, um diagrama em que eu tenho a pressão de vapor máxima, isso representa uma temperatura de ebulição mínima. E é por isso, então, que esse ponto aqui, um azeótropo de mínimo, geralmente ocorre para sistemas, né, para destilação de sistemas parcialmente miscíveis, tá bom? Vamos tentar interpretar. Vocês vão ver que, embora os diagramas estejam ficando cada vez mais complexos, se você entender o jeito de interpretar um único diagrama, você entende todos os outros. Porque a maneira de interpretar é sempre a mesma. Analisando a composição no eixo horizontal e analisando também a abundância relativa das fases pela regra da alavanca. Vamos pegar, hipoteticamente, esse ponto A1, que está fora, então nessa temperatura aqui, nesse ponto A1, tá bom? O meu sistema praticamente só tem o B, ele é rico em B. É um sistema que está fora da região de miscibilidade, então ele é completamente miscível. É um sistema homogêneo. E aí você vai aquecer esse seu sistema, aquecendo, aumentando a temperatura, aquecendo, aumentando a temperatura, aumentando, até chegar nesse ponto A2.
Nesse ponto A2, eu entro na região de equilíbrio entre a fase líquida, dada pela curva azul, e a fase vapor, dada pela curva em vermelho. Eu tenho um líquido de composição A2 e começa a formar o primeiro traço de vapor, que tem essa composição aqui de B, dada por esse ponto B1. Esse primeiro vapor é o que está sendo formado. Se eu fosse fazer a destilação fracionada, né, o que iria fazer? Esse vapor aqui, né, ele ia ascendendo na minha coluna de fracionamento e eu ia conseguir, né, chegar uma hora que separar um vapor com composição próxima do azeótropo, ok? Separando esse vapor de composição azeotrópica de um líquido que ia descendo pela coluna, aumentando a sua temperatura, que ia ficando cada vez mais rico no componente B. Tá bom? Só que vamos imaginar que eu não vou fazer uma destilação fracionada, não. Eu vou pegar aquele primeiro vapor da composição B1, que foi formado, aquele traço, e eu vou resfriar ele, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Quando eu fizer esse resfriamento aqui, ó, repare que o braço da alavanca da fase vapor, né? O que vai acontecendo com esse braço da alavanca aqui, ó? Ele era muito grande e ele vai diminuindo. Na hora que eu vou resfriando esse vapor, ok? O braço da alavanca aqui, ó, da fase líquida e da fase vapor, eles vão alterando. Ao resfriar o vapor, a temperatura naturalmente vai fazendo o quê? Vai caindo. Beleza? E aí, o braço da alavanca aqui, ó, da fase líquida vai ficando cada vez menor até chegar a esse ponto. Se o braço da alavanca da fase líquida está ficando menor, isso indica que essa fase líquida está aumentando. E faz sentido essa fase líquida aumentar, afinal de contas, como você está resfriando o vapor, a gente espera que ele condense e forme cada vez mais líquido. Aqui é o momento em que eu tenho praticamente todo o meu sistema líquido. E aí um traço de vapor. Com essa composição aqui, ó. Se você resfriar um pouco mais o seu sistema, você entra numa região de formação de líquido. Só que nessa temperatura, esse líquido ali, ele é completamente homogêneo. Então, nesse ponto B2, por exemplo, o meu líquido é completamente homogêneo. E aí eu vou resfriando o meu sistema, continuo resfriando o meu sistema, até chegar nessa região aqui, em que eu começo a ter a separação das fases líquidas. Os meus componentes não passam a ser mais miscíveis em quaisquer proporções a partir daquela temperatura. E aí eu começo a entrar numa região em que eu vou ter duas fases, uma rica em B e uma fase líquida rica em A. À medida em que eu vou descendo aqui até chegar nesse ponto B3, a composição, a alavanca aqui, o braço da alavanca da fase rica em A, rica em B, vai aumentando, ok? Mais do que o da fase rica em A. Então eu vou mudando a proporção desses braços da alavanca. Naquele ponto B3, esse braço da alavanca aqui, ó, ele é menor, indicando que eu tenho um sistema heterogêneo, duas fases. O braço da alavanca da fase rica em B é menor, então significa que o meu sistema ele tem praticamente essa fase rica em B, em equilíbrio com uma pequena porção da fase rica em A. Se eu quiser descobrir a composição dessas fases, eu tenho que simplesmente olhar para os eixos, né? Então, por exemplo, se eu fosse querer saber a composição das fases, eu sempre venho aqui, pessoal, e olho para os eixos, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Né? O que está acontecendo com essas composições? Aqui, deixa eu mudar aqui, peraí, voltar para o diagrama. Tá? Essa composição aqui. Então, nesse ponto B3, eu vou ter duas fases em equilíbrio, ok?
essa fase rica no componente B, com essa composição, eu olho aqui para o eixo. Em equilíbrio com essa fase rica em B, eu tenho essa fase aqui rica no meu componente A, que tem essa composição de B. Tá? A distância, o tamanho desses braços da alavanca vai indicar para a gente quantas vezes uma fase é mais abundante do que a outra. Beleza? Então é isso aí que a gente tem que avaliar. Tá bom? Deixa eu passar aqui, fazer uma recapitulação com vocês. Só um momento. Então, o que a gente viu aqui, ó? Do ponto A1 até o ponto A2 ocorre o aquecimento da mistura homogênea até esse ponto, em que começa a formar o vapor de composição B1. Depois, na sequência, de B1 até B2, eu comecei a fazer o resfriamento exclusivamente desse vapor de composição B1. Tá? E aí, durante essa transformação física, a fase líquida em equilíbrio, ela vai ficando cada vez menos rica no componente B. Tá bom? Que é o componente menos volátil. Quando eu comparo com A, o B tem maior temperatura de ebulição, por isso que eu estou chamando ele de menos volátil. Após a condensação completa, eu entro numa região em que esses líquidos são completamente miscíveis, que é aqui do ponto B2. Então repare que a região de miscibilidade, ela ocorre primeiro do que a ebulição do meu sistema. Beleza? E por último, eu vou resfriando esse meu sistema até chegar numa região em que para essa composição eu já não consigo mais solubilizar os componentes A e B por completo. Então eu entro numa região de miscibilidade e ocorre a separação das fases, como a gente está vendo ali nos pontos, no ponto B3, beleza? Esse diagrama aqui, pessoal, com esse formato aqui, que eu apelido carinhosamente para vocês do diagrama do fantasma, tá? Para vocês diferenciarem do próximo diagrama que eu vou mostrar aí. Quando eu tenho esses líquidos entrando em ebulição depois que eles ficam completamente miscíveis, eu tenho uma separação completa entre a região do equilíbrio líquido-vapor da região do equilíbrio líquido-líquido. Tá? O olhinho aqui do fantasma não interage com a boca dele. Tá? É bem distinto isso aí. O que vai acontecer, tá? Que eu queria falar aqui para vocês. Pode ter uma situação em que, para os líquidos, para os componentes envolvidos, eu posso entrar em ebulição antes de ficar miscível. E aí, eu não quero que vocês assustem não, mas o que vai acontecer? Aquele equilíbrio líquido-vapor, ele vai acontecer mais próximo do equilíbrio líquido-líquido. Então eu vou ter essas duas regiões se aproximando, dando origem a um outro tipo de diagrama de fases. Então olha só, esse outro diagrama parece que não tem nada a ver com o primeiro, com o anterior, tem tudo a ver com o anterior, tá? Essas partes aqui de cima, tá bom? Essas partes aqui de cima, eles têm envolve a interação entre o líquido e o vapor. E a parte aqui de baixo envolve o equilíbrio entre as fases líquidas. Perfeito, pessoal? Então vamos fazer a mesma abordagem para vocês verem como é que funciona nesse caso. Nesse caso, como a gente não tem ali o arco bem definido, não existe uma temperatura crítica superior de solubilidade, porque os sistemas eles entram em ebulição antes de ocorrer a completa miscibilidade, ok? Não ocorre, então, a definição dessa temperatura crítica superior. Vamos pegar esse ponto A1. Esse ponto A1 aqui a gente vai aquecer até o ponto A2. Vamos caracterizar esse ponto A1 primeiramente. O que seria esse ponto A1? É um sistema fora da minha região de miscibilidade, rico em B,
está muito próximo, né, do Z B igual a 1. Então, um sistema que tem muito mais B do que A, completamente miscível, que você vai aquecer até o ponto A2 e nesse ponto A2 começa a ter o equilíbrio. O primeiro vapor formado oriundo dessa mistura líquida começa a ser formado e ele tem essa composição B1. Ok? Se a gente fosse fazer uma destilação fracionada, você ia conseguir separar o componente B, tá, no seu resíduo, de um vapor de composição E2, né? Que é a composição aqui azeotrópica. Beleza? Vamos imaginar então que a gente está simplesmente fazendo a condensação desse vapor B1. O que vai acontecer com esse vapor B1? Ele vai resfriando. Na hora que chegar nesse ponto aqui, pessoal, onde está a seta, tá vendo aqui, ó? O tempo todo aqui eu tenho um equilíbrio entre duas fases, uma líquida e o vapor. Quando chega nesse ponto aqui, eu passo a ter um equilíbrio entre três fases. Três fases. Como assim, Bruno? Antes eu tinha uma única fase líquida e um vapor. Quando chega nesse ponto da seta aqui, eu passo a ter o vapor de composição azeotrópica e a fase líquida, né, eu começo a ter a formação ali do meu sistema heterogêneo na fase líquida. Tá? Eu tinha líquido e vapor em equilíbrio, só que esse líquido era completamente miscível, homogêneo. E a partir desse ponto aqui da seta, eu começo a entrar na região de imiscibilidade entre os líquidos. Eu entro na região de imiscibilidade entre os líquidos. Eu tenho três fases nesse meu sistema, nesse ponto. Pela regra das fases, F' é C menos P mais 1. F' é igual a 2 menos 3 mais 1. Dois componentes, A e B. Três fases, duas fases líquidas e uma fase vapor. Mais 1. Isso vai me dar 0. Significa que meu sistema é invariante. Eu não tenho grau de liberdade para escolha desse sistema. Isso significa que essas duas fases em equilíbrio com aquela composição do vapor só acontecem numa única temperatura. Você não pode alterar essas propriedades intensivas. Aquele equilíbrio só acontece numa condição muito específica, que é nessa temperatura, para essas composições da fase líquida e para essa única composição de vapor. Não existe nenhuma outra temperatura que você vai ter dois líquidos em equilíbrio com um outro vapor. Ok? Bruno, então eu não tenho grau de liberdade? Não. Para você ter grau de liberdade, necessariamente você tem que reduzir o número de fases. E é isso que vai acontecer. Se você continuar retirando a energia do seu sistema, o que vai acontecer? Ao retirar a energia do seu sistema, enquanto o seu vapor não passar todo para a fase líquida, ou seja, a sua fase vapor acabar, o seu sistema permanece invariante em composições e em temperatura. Por isso que quando eu chego na temperatura quando eu chego na composição do azeótropo, né, ele sofre o processo de ebulição ou condensação sem alterar a temperatura. Ele comporta como se o sistema estivesse puro. Como se estivesse puro. A temperatura mantém constante durante a transição. Então, todo aquele vapor de composição azeotrópica vai se transformar em líquido sem mexer a temperatura. Quando deixar de existir esse vapor, aí eu tenho um grau de liberdade que permite a redução da temperatura do meu sistema, entrando nessa região de immiscibilidade entre as fases líquidas. Quais líquidos? Um líquido rico no componente B e um líquido rico no componente A. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse braço de amarração, eu tenho um líquido rico no componente B de composição B3 duas linhas, desculpa, em equilíbrio com um líquido de composição B3', que é o líquido rico em A. Tá bom, pessoal? E aí, naturalmente, quando você está trabalhando nessa linha de amarração específica aqui, ó, você não pode aplicar a regra da alavanca, porque a regra da alavanca serve para unir duas fases em equilíbrio.
Naquela situação a gente tem 3. Então a regra da alavanca não se aplica em cima daquela linha de amarração ali quando você está com o seu azeótropo e 2 fases líquidas. Sempre que você tiver 3 fases em equilíbrio, você não vai poder aplicar a regra da alavanca. Ela estabelece uma relação apenas entre 2 fases em equilíbrio. Tá bom? Então, de A1 até A2 acontece o aquecimento da mistura homogênea, ok? Até começar a formar o vapor de composição B1. De B1 até B3 eu estou condensando esse vapor, ok? Sendo que o destilado que eu vou obter apresenta 2 fases, ok? Na hora que todo o vapor for removido, transformado, convertido em líquido, você necessariamente vai obter um líquido heterogêneo, ok? E aí a linha de amarração, os braços da alavanca vão indicar a proporção relativa de quantas vezes, né, você tem mais de uma fase em relação à outra. Então repare que a interpretação dos diagramas são todas iguais. E esse aqui é um caso em que o sistema ele pode entrar em ebulição, né, antes de ficar completamente miscível. Porque a região de imiscibilidade e a região do equilíbrio líquido-vapor, elas se interpenetram, né? Então tem uma interação ali, diferente do caso anterior, que o seu sistema primeiro fica miscível para depois entrar em ebulição. E aí, para diferenciar, chamo carinhosamente esse diagrama aqui de diagrama do coelhinho, tá? As orelhas aqui do coelho representam o equilíbrio líquido e vapor, a cabeça dele, o equilíbrio líquido-líquido, tá? Se você se afastasse isso, você chegaria naquele diagrama anterior, que é o diagrama do fantasma que eu mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Por último, queria só que a gente repetisse essas descrições aí que são importantes, só que agora a gente está com alguns alguns valores ali que já estão destacados no diagrama. Então vamos descrever as modificações que ocorrem quando uma mistura de composição ZB igual a 0,95, ou seja, 95% em mols dessa mistura é formado pelo componente B, entra em ebulição e o vapor inicialmente formado é condensado. Exatamente o que a gente viu anteriormente. Então primeiro, do ponto A1 até o ponto A2, o que vai acontecer? Eu tenho o aquecimento da mistura líquida, que é uma mistura homogênea. Nesse ponto A2, o primeiro traço de vapor começa a formar. Esse vapor tem composição igual ao do ponto B1, que é essa composição aqui de baixo, 0,56. À medida em que a gente vai resfriando esse vapor, as quantidades relativas da fase líquida e vapor vão alterando. Então, de B1 até B2, tá? O que eu vou tendo? Eu vou tendo a condensação desse vapor até atingir a composição azeotrópica, que é a composição desse ponto E2. Se você quisesse olhar, você ia aqui no eixo e olhava qual que é o valor dela. Nesse ponto B2, eu tenho ali uma região, eu tenho o meu sistema classificado como trifásico. Eu tenho vapor de composição azeotrópica, dado pelo ponto E2. Em equilíbrio com esse vapor, eu tenho 2 líquidos, um rico em B, com a composição de B nele igual a 0,8, e um rico em A, com a composição de B nele igual a 0,30. Ou seja, se ele tem 0,30 de B, é porque 0,70 dele é de A. Por isso que eu estou chamando ele de rico em A. E aí, o meu sistema fica completamente invariante até todo esse vapor se condensar e formar uma fase líquida. Só que essa fase líquida vai entrar numa região de immiscibilidade, ou seja, o líquido formado não é homogêneo, ele é heterogêneo. E aí de B2 até B3 eu vou estar resfriando o sistema, alterando as quantidades relativas das fases, né? Que aí eu consigo saber pelo braço da alavanca como que está acontecendo essa alteração. A composição de B vai aumentando na fase rica em B, ela sai de 0,80 e aqui em B3 vai para 0,90, e a composição de B vai diminuindo na fase rica em A, que sai de 0,30 e vai para 0,20, né? Ou seja, eu estou aumentando a quantidade ali de B na fase rica em B, estou diminuindo a quantidade de B na fase rica em A, né? Naturalmente, ao reduzir a temperatura,
você vai reduzindo a capacidade da fase rica em B de solubilizar A. Então essa fase rica em B vai ficando cada vez menos capaz de solubilizar A, aumentando a sua composição em B e, com isso, o aumento da fase, aumentando a composição em B, tá? Na fase rica em B, já que ela não consegue dissolver tanto A, e esse A está migrando para a fase rica em A. Por isso que a composição de B, a concentração de B nessa fase vai diminuindo, né? Eu saio de 0,30 e vou para 0,20. Tá bom, pessoal? Então aí a gente destrinchou completamente esses diagramas das fases, né? Diagramas líquidos, que são parcialmente miscíveis, e inclusive trabalhou com a situação de destilação desses sistemas em duas situações. Uma em que primeiro o meu sistema fica homogêneo, fica completamente miscível e só depois ocorre a ebulição, e outra em que a ebulição pode acontecer antes do sistema ficar completamente miscível, que aí eu não vou ter uma temperatura crítica definida de solubilidade e vou mudar ali o formato dos nossos diagramas de fase. Tá bom? Era isso, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e eu fico à disposição de vocês para as dúvidas nos comentários.